Oi pessoal, vou fazer mais uma série de vídeos sobre a história da Grécia, agora baseado nesse livro, História do Mundo Grego Antigo, do François Lefebvre. Tá? Eu tô aqui desse lado aqui no vídeo porque eu quero colocar algumas imagens aqui referentes ao que eu estou falando. Eu vou usar esse livro seguindo as partes dele. Não vou fazer capítulo por capítulo, como eu fiz com o livro do Thomas Martin, mas eu vou fazer por blocos maiores. Fazendo assim, eu vou perder alguns detalhes, mas os principais acontecimentos, as divisões históricas, eu vou tratar, né? A ocupação da chamada Bacia Balcânica, que é a região ocupada pela Grécia, Macedônia, até mais ao norte, né? Uma grande região, ela começou há cerca de 40 mil anos atrás. A região que a gente entende hoje como sendo a Grécia, ou melhor, os povos que ocupam essa região, que hoje que vieram a ser chamados de gregos, né? Essa ocupação desses povos que falam línguas indo-europeias data de 3.000 anos antes de Cristo, né? Que pra gente hoje dá mais de 5.000 anos atrás. Na chamada Grécia, né, como ela era dividida? Tomando como referência o Monte Olimpo, que fica ali bem ao centro do continente, um monte de 3.000 metros de altitude, e a Grécia toda é formada por montanhas, né? Grandes elevações. Ao norte do Monte Olimpo você tem a planície, na Macedônia, boa para criar cavalos, né? Ao sul do Monte Olimpo você tem a Tessália, que também tem uma planície. Ao sul da Tessália você tem a Hélade, né? Mas, via de regra, os sítios, os locais da Grécia são montanhosos, de modo que os gregos não eram, a princípio, navegadores, porque as cidades costeiras ficavam a cerca de 500 metros de altitude em relação ao mar. Então dava trabalho, né, para você ir ao mar. Fora que a navegação oferecia riscos de pirataria, né? O grego, ele era um camponês, mas o que dava para plantar em terras
quase sempre rochosas, né? Dá para plantar vinha, que é colhida quando o tempo lá esfria, né? O inverno está chegando, novembro, né? Um vinho que é espesso, forte, e eles tomavam misturado com água, né? Eles plantavam também oliva, do qual eles faziam azeite. Eles colhiam as olivas, as azeitonas em maio, quando o tempo ia esquentando, né, se aproximando do meio do ano. E o azeite eles usavam para alimentação, usavam em cuidados corporais, usavam na iluminação das ruas. Os gregos também plantavam leguminosas, né? Frutas. A dieta deles tinha esses itens. Eles faziam biscoitos, né? Eles comiam mel, tomavam leite, porque eles tinham criação de pequenos animais, ou aqueles que eram possíveis de serem criados, ovinos e porcos. Então eles bebiam leite de ovinos, comiam carne desses animais. Em alguns locais tinha criação de bois. A carne era comida em eventos religiosos. Porque ela era oferecida aos deuses e repartida entre os presentes, seguindo a hierarquia social. Só em eventos religiosos que eles comiam carne. Mas estima-se que em Atenas houvesse 40 festas religiosas no ano. Então eram 40 oportunidades pro ateniense comer carne. E se ela era preparada como diz na Ilíada, eles faziam um churrasco. Comiam ela assada. Mas era a produção agrícola, agropecuária grega não era o suficiente, quase que não dava para a sustentação deles. Então eles tinham que recorrer a trocas comerciais com o Oriente, com o Egito. Eram forçados a navegar para importar gêneros alimentícios, para importar metais também. Só no Chipre que havia abundância de cobre, mas a Grécia é pobre, o solo grego era pobre em metais, né? Ele precisava trazê-los do Oriente. E com metal eles usavam
para fazer as ferramentas agrícolas, aquelas que nós conhecemos, né? Arados puxados por bois, né? E outros instrumentos de manipulação na terra. Mas o grego vivia muitas vezes carência alimentar. Teve um político grego que disse que o grego tem duas companhias, né? A primeira é a pobreza e a segunda é a força com que ele se apega às leis e aos seus valores. E isso quer dizer que ele se apega às leis e aos valores para tentar manter o máximo possível o seu funcionamento social, para que ele sobrevivesse, né? O terreno acidentado fazia com que as cidades fossem isoladas umas em relação às outras. Não havia uma unidade entre as cidades. Elas eram isoladas entre si, separadas por montanhas, por rios, por depressões. Você pode essas mudanças de relevo serviam para marcar fronteiras, apesar que havia mudanças de relevo dentro de uma mesma cidade, como também havia disputa entre duas cidades por uma mesma planície, por exemplo, onde fosse mais possível plantar, né? Então, essa falta, o fato é que demograficamente a população não se expandia muito na Grécia, e não havia um desenvolvimento da cultura material muito grande, pela falta de comunicação entre os lugares, né? Então, tanto o instrumental agrícola quanto as práticas funerárias, o pouco tamanho das cidades, a falta de estratificação de cada cidade, fazendo com que a maior parte da população fosse camponesa, né? Isso mostra que o desenvolvimento na Grécia era atrasado. Por volta do 3º milênio antes de Cristo, até por volta do ano 1500 antes de Cristo. Enquanto isso, na ilha de Creta, uma grande ilha que fica que faz parte da Grécia, fica ao sul. Esse autor que nós estamos aproveitando, ele quer contar a história da Grécia a partir da bacia do Mar Egeu. O Mar Egeu, que é delimitado à direita pelo Oriente Próximo, Anatólia, pela Fenícia, ao sul, Egito, né? Acima do Egito a ilha de Creta, à esquerda a Grécia continental, né? A Hélade, no Mar Egeu mesmo, as Cíclades, as ilhas, né? Rochosas, as ilhas no Egeu
ao norte do Egeu são ilhas verdes, né? Não são rochosas. Creta, talvez pela posição que ela ocupasse, próxima do Egito e do Oriente, ela tinha intensas trocas com esses lugares. E talvez pelas condições dela própria, ela conseguia desenvolver a sua agricultura, a sua agropecuária. Ela não tinha falta de alimentação. Ela tinha superprodução, excesso de produção alimentícia, que ela usava nas trocas comerciais. Por volta do ano 2000 a.C., sempre, né? É que se estima o início da civilização minoica. A considerada a primeira grande civilização grega. Né? Você vê que para você falar em civilização é preciso um certo nível de desenvolvimento, que isso é possível com as condições adequadas, né? As condições materiais, né, adequadas. Havia localidades, a Creta era dividida em localidades, né? Tinha a principal, Knossos, mas tinha também Zacros, Mália, né? Cada uma com um grande palácio. A civilização minoica é chamada de palaciana, tá? Um grande palácio retangular, com pavimentos, com pátio central, adentrado, era retangular, e posicionado no sentido norte-sul. A entrada dele na entrada tinha 2 colunas, né? O interior tinha belos afrescos com cenas de tauromaquia, né? Luta de touros. E esses palácios, eles centralizavam as funções econômicas das suas localidades. Eles recebiam a produção produção alimentícia em geral, vegetal, animal, recebiam as armas, espadas, armaduras, os capacetes, né, os escudos. E ali era feito um inventário, né, do que era produzido, do que chegava para ser guardado. E dali esses itens eram distribuídos para a população. Isso tudo ficou registrado, essa contabilidade ficou registrada em tábuas, pequenas tábuas, né? Escritas numa língua que até hoje não se decifrou, que é chamada Linear A.
Essa língua é encontrada nessas tábuas de inventário, também encontrada talhada em estruturas usadas para rituais, também encontrada em selos, sempre então em pequenos trechos, né? Chegaram aos milhares até hoje, mas não se consegue decifrá-los, né? A população era estratificada. Você tinha o Anaka, que era o rei, que em Homero vai ser o Anax. Você tinha ele com um assistente. Você tinha o encarregado das funções militares. Você tinha o chefe das províncias, né, mais próximo da população. Então você tinha essa hierarquia na sociedade minoica, palacial. Houve no ano de 1700 aproximadamente incêndios que causaram a destruição dos palácios, né? Mas os palácios foram reconstruídos, mais ricos ainda, dando início à era neopalaciana, ainda sob os minoicos. Em torno do ano de 1500, habitantes de Micenas, no continente grego, vão expandir o seu poder pelo continente, e eles vão encontrar em Creta condições favoráveis para a invasão, porque o sistema por causa eles vão invadir Creta, né? E vão conseguir tomar o poder. Então, em torno do século XVI a.C., você vai começar a civilização micênica, né? Por causa da própria desestruturação do modo de vida da organização econômica e política minoica. Os micênicos, eles vão manter a cultura material minoica, né? Os hábitos minoicos, hábitos funerários, né? Vão expandir a economia, as trocas comerciais com o Oriente e o Egito, vão manter o sistema palaciano, né, que organiza a economia. Eles vão adotar uma escrita chamada Linear B, que consta em também pequenas tábuas, né, e nos objetos de uso religioso, em selos, né. Linear B é traduzida, foi decifrada.
É difícil fazer uma diferença na cultura material micênica e minoica, já que os micênicos mantiveram a cultura material minoica, né? E a escrita minoica não se decifra, e sim a micênica. Então há uma continuidade entre as civilizações, né? A cultura minoica havia se expandido pela Grécia. Tem a história do touro de Minos, né? Que se tornou conhecida na Grécia. A civilização micênica, ela vai voltar para a Grécia, para Micenas, para Tirinto, para Atenas, para lugares daquela região central, e também entrando pelo Peloponeso, né, que fica onde fica Pilos, né, e também Tirinto. A civilização micênica vai desenvolver também esses lugares de volta à Grécia. Farão com que eles aumentem sua produção alimentícia, desenvolvam sua estrutura política, né, e econômica, melhorem a sua produção de cerâmica. Você observa isso porque é encontrada nesses lugares, hoje foi encontrada cerâmica produzida em Creta. E cerâmicas detidas por pessoas ricas, e cerâmicas produzidas em Creta. Porque a cerâmica na Grécia mesmo era pobre, era monocromática. Creta não, Creta se produzia cerâmicas com cores diferentes, se usava objetos de metal, ouro, fazia-se objetos de ouro, né? O ouro e a prata não era usado, o ouro não era usado em moeda. Moedas eram feitas de prata. De ouro se fazia os objetos de uso dos reis, as trípodes, né? Creta também fazia cerâmicas e vasos de pedra, fazia objetos, fazia objetos também de uso comum, feitos de marfim, fazia estatuetas. Havia uma estatueta que era uma figura humana de braços cruzados, e uma outra que era uma figura humana de braços abertos. A de braços cruzados era o Φ, a letra Φ grega, e a de braços abertos era a letra Ψ grega, né? Os vasos minoicos, né, e micênicos também foram encontrados no Egito, encontrados na Ásia, na Anatólia. A civilização micênica vai chegar ao fim. Aí
hipóteses de que foi por terremotos. Boa noite. A hipótese também de que mudanças, dificuldades na agricultura levaram à carência de alimentos. Mas o mais aceito é que o sistema palaciano, por ser centralizado, começou a causar atritos com os produtores das localidades. Isso levou então à destruição desse sistema palaciano, né? O continente grego, que se desenvolveu a partir de Creta, os micênicos, que ocupavam Micenas, Tirinto, Pilos, também perderam sua organização, né? Suas organizações também que eram palacianas nesses lugares. Ela vai começar a se esfacelar novamente, porque o sistema palaciano aglutinava as pessoas, formando aquele funcionamento, né? Os artesãos, os agricultores, os soldados, os nobres, o rei, a função religiosa toda aglutinada em Creta, nas províncias e também nos micênicos no continente. Mas com o fim do sistema palaciano, você vai ter uma nova fragmentação das pessoas, né? O lugar que vai se desenvolver na Grécia vai ser um pouco mais a leste, que vai ter um aumento populacional, vai ser Atenas. Isso no ano 1200, a partir do ano 1200, né? Antes de Cristo. Então, a civilização minoica e micênica foram as duas primeiras civilizações na Grécia. Foi o surgimento da Grécia, da ilha de Creta, onde houve condições adequadas para elas ocorrerem. E elas foram o início do homem grego, porque é o que se tem hoje, é o que se sabe hoje sobre a língua dele, sobre toda a material dele, veio dali, né? Então, a gente fica por aqui.